Bem-vindos ao canal Amazon Futebol. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre os jogos das semifinais da Copa do Brasil. Mas antes da gente começar aqui, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá bom, pessoal? Muito importante você que está acompanhando aqui o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, a gente teve os jogos, né, das semifinais, como vocês estão vendo aí. Teve o jogo entre Atlético Mineiro versus Vasco da Gama e o jogo entre Flamengo versus Corinthians. E é o seguinte, cara, foram dois jogos bem legais de se acompanhar, né? Eu tava acompanhando o jogo do Vasco mais cedo, antes de partir para a narração, né, da partida entre Flamengo e Corinthians. E, cara, a gente vai começar a falar justamente do jogo entre Atlético Mineiro versus Vasco da Gama, né? E, cara, foi o seguinte... foi um jogo bem animado, eu gostei sinceramente falando da postura do time do Vasco. O Vasco jogou bem a partida, tá bom? Foi uma partida até que boa do Vasco, principalmente no primeiro tempo. O Vasco saiu na frente, fez ali um gol perto ali do... Não vou dizer no início da partida, mas fez um gol logo cedo, né? Fez com que o Atlético Mineiro começasse realmente a jogar bola. O Atlético Mineiro estava jogando bem, né? O Vasco estava melhor na partida naquele momento. E apesar disso, né? Depois do gol que o Vasco fez, né? O Vasco praticamente, não sei, o Vasco parece que faz um gol e recua, né? Não sei o que acontece com o time do Vasco. Parece que só joga bem até fazer o gol, né? Aí depois disso foi só uma pressão danada do time do Atlético Mineiro. Foi embora na área, teve gol perdido, até que realmente numa beira jogada, né, da equipe do Atlético Mineiro veio o cruzamento e o jogador do Atlético Mineiro acertou um voleio bonito, né? No ângulo aí do goleiro Léo Jardim, que não pode fazer nada, um golaço mesmo. Realmente um gol realmente de rara felicidade, né, do jogador da equipe do Atlético Mineiro, que realmente acertou na veia, né? E geralmente quando o cara não pega bem na bola, manda lá pro espaço, né? Mas daí foi realmente um golaço aí da equipe do Atlético Mineiro que empatou. Depois disso o Atlético Mineiro continuou em cima do Vasco, né? Continuou ali pressionando, até que conseguiu ainda no primeiro tempo fazer o seu segundo gol, o gol da virada. Gol esse que garantiu a vitória da equipe do Atlético Mineiro por 2-1 para cima do Vasco. Mas assim, engraçado que foi dois jogos assim, não foi os dois jogos distintos, praticamente tiveram o mesmo roteiro, entre aspas, tá bom? Porque nesse caso entre Vasco e Atlético Mineiro, o Vasco saiu na frente e o Galo foi lá e virou, diferente do jogo entre Flamengo e Corinthians. Mas o que que eu falei, por que que eu falei que foram quase que iguais? Porque os times que estavam jogando em casa praticamente quase que não deu chance para o time visitante nesse primeiro jogo. O Atlético Mineiro poderia ter saído lá de Belo Horizonte com um resultado de 4-1, 5-1, que não seria nenhum exagero, né? Porque realmente foi um claro domínio da equipe do Atlético Mineiro na partida. Apesar, como eu falei, né, da postura do Vasco da Gama, que foi até surpreendente, né? Foi para cima, não teve medo. Teve alguns momentos que realmente parecia que a equipe do Vasco iria fazer o segundo gol. Perdeu algumas chances ali claras ali a equipe do Vasco, mas mesmo assim o Atlético Mineiro foi lá e se impôs diante do Vasco e poderia até já definindo a partida, no caso o confronto, né, das semifinais logo no primeiro jogo. Criou bastante e perdeu muito gol a equipe do Atlético. Então realmente posso dizer que foi um amasso do Atlético Mineiro, mas assim, não foi um amasso, aquela coisa que o Vasco não jogou nada. Não, o Vasco jogou muita bola também. Eu gostei da postura do Vasco. E agora fica aquela coisa, 2-1, resultado que é reversível. O Vasco pode muito bem chegar lá em São Januário e se classificar. Vai ter o apoio massivo da sua torcida, que considera vai lotar São Januário para poder empurrar essa equipe, para poder buscar a classificação para a final. Então o confronto em si tá em aberto. Está em aberto, o Galo tem a vantagem do empate, mas é um confronto que ainda está em aberto. O Vasco pode muito bem ir lá em São Januário pegar e se classificar diante do Atlético Mineiro. Mas, assim, vai ser um segundo confronto, mesmo assim, difícil. Difícil para a equipe do Vasco. O Atlético Mineiro é uma equipe qualificada, mostrou, né, que quando quer jogar futebol, joga, né? Uma equipe que tem jogadores realmente de qualidade. Mas o Vasco não tá morto no confronto não, hein? O Vasco não tá morto, o Vasco com certeza vai para cima da equipe do Atlético Mineiro e precisa, né? Precisa ir para cima, poder assim... buscar apenas um golzinho para poder levar a partida para pênalti, fazer 2 para poder se classificar direto. Então eu gostei bastante da partida, gostei da postura da equipe do Vasco da Gama. Acho que tem que ser desse jeito mesmo, principalmente jogos assim que é mata-mata, não pode dar
muito campo para o time adversário, apesar do Atlético Mineiro realmente ter criado várias oportunidades. Teve realmente a falha ali do zagueiro da equipe do Vasco da Gama, né? Que muito torcedor do Vasco ficou na bronca ali com o Léo. Mas é assim, né? Eu sempre falo isso, né? A zaga do Vasco não é forte, é uma zaga bem frágil, né? Em algum momento realmente vai muito bem, em algum momento vai ótimo a zaga da equipe do Vasco, mas em algum momento da partida tem uma falha. É inacreditável. Em algum momento, ou o Maicon ou o Léo falham. É inacreditável, mas acontece. Eles vão muito bem, praticamente 80 minutos do jogo, mas em algum momento eles vão falhar. Entendeu? Então é complicado. Mas assim, confronto em aberto, nada decidido, e a gente vai esperar aí para ver quem vai se classificar para a grande final aí da Copa do Brasil. Muito bem. Agora vamos falar da partida entre Flamengo versus Corinthians. Cara, a partida dessa aqui foi complicada, hein? Teve alguns lances ali, mas eu já vou falar sobre isso, tá bom? Vamos falar da partida em si. E cara, eu tava muito curioso, até para isso no início da transmissão, para ver como que seria a postura do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz. Porque criou uma alta expectativa, né? Com o Felipe Luiz, né? Assumindo o comando do Flamengo. Esperava que o time realmente pelo menos desse uma melhorada, né? Ali para poder tentar, né? Lutar por uma vaga na final da Copa do Brasil. E o que a gente viu ontem foi realmente não foi uma pequena, mas uma grande melhora. Essa é a verdade. Porque um time que o Tite é um time apático, sonolento, uma equipe realmente que era monótona dentro de campo. Cara, com o Felipe Luiz foi outro, né? Parecia realmente, muita gente comparou isso, né? Parecia o Flamengo de 2019, né? Um time rápido, com toque de bola ali rápido, movimentação, triangulação, jogadas ensaiadas. Cara, parecia um outro time, né? Engraçado que o Felipe Luiz teve praticamente o quê? 1 dia de treino, 2 dias de treino, praticamente, e agitou essa equipe. É inacreditável. Isso só demonstra realmente que o trabalho do Tite foi péssimo, né? Foi muito ruim. Mas, cara, ontem foi realmente uma partida. O primeiro tempo do Flamengo foi realmente um primeiro tempo brilhante, né? O Corinthians não via a cor da bola, né? Não conseguia nem chegar ali ao campo de ataque, não passava nem do meio do campo, né? Era só o Flamengo atacando, só pressionando. E em algum momento o Flamengo iria fazer o gol, né? Como fez, né? Pra mim, eu acho que foi falha do Hugo Souza, que pra mim foi o destaque da partida. Se não fosse o Hugo Souza, a equipe do Corinthians tinha levado uma goleada no Maracanã e praticamente o Flamengo tinha se classificado no primeiro jogo, né? Porque realmente o Flamengo criou demais, perdeu muitos gols. Teve um lance ali que foi inacreditável do Gerson, né? Teve um levantamento lá pro lado direito da grande área da equipe do Flamengo no primeiro tempo, né? Em que o Gerson tentou emendar uma espécie de voleio ali, pegou muito errado, né? Pegou meio que na canela ali e acabou a bola indo pra uma direção contrária. Foi um lance meio bizonho do Gerson. Também teve o Arrascaeta perdendo o gol, né? O Souza defendeu, mas o chute do Arrascaeta foi muito esquisito, né? Foi meio fraco, sei lá. Aí na volta ele tentou fazer o cruzamento ali pra pequena área, mas ninguém tava ali pra poder cabecear empurrar pro fundo das redes. Teve bola na trave, teve defesaça aí do Hugo Souza. Enfim, o Flamengo realmente jogou muita bola. O Corinthians também teve alguns momentos, tá bom? Teve ainda no primeiro tempo um chute de fora da área em que o Rossi foi lá, se esticou, 2 palmou e mandou a bola para escanteio. Segundo tempo, o Corinthians meteu uma bola na trave, né? O Romero pegou ali uma bola praticamente na grande área, sozinho ali, chutou, rasteiro forte, a bola bateu na trave e quase que a equipe do Corinthians consegue fazer o gol de empate. Também teve uma chance em que o Léo Pereira salvou em cima praticamente da linha, né? A bola praticamente já tinha passado pelo Rossi e o Léo Pereira foi lá e salvou em cima da linha. Então o Corinthians também criou, né? Teve algumas oportunidades, mas mesmo assim o Flamengo criou um caminhão, né? De oportunidades e perdeu um caminhão de gols também, né? Teve muita chance o Flamengo de praticamente ter sacramentado, né? A sua classificação aí no primeiro jogo. E assim, né? Vamos lá, a gente tem que falar sobre isso, né? Eu sempre falo isso nas aberturas das transmissões, né? Que a gente faz aqui no canal, que a gente torce muito para que a arbitragem trabalhe direito, que seja uma arbitragem correta, justa, para os dois times, que não favoriza nenhum time e que não tenha erros bizonhos, para poder a gente comentar sobre futebol e não comentar sobre a arbitragem. Mas não tem como a gente passar limpo sobre essa situação. Também teve um erro de arbitragem aí na questão do Vasco, né, que o pessoal estava reclamando de pênalti. Eu sempre ainda não tinha visto o lance, eu acho que quando eu comecei a acompanhar já tinha passado, eu simplesmente não vi, mas o pessoal disse que também teve um erro aí contra o Vasco, né, que parece que foi pênalti para a equipe do Vasco. Mas assim,
do jogo do Flamengo, teve alguns lances ali que o seu Wilton não marcou falta, tanto para um lado como para o outro, mas talvez o lance capital da partida tenha sido o gol do Gabigol, que foi anulado. Olha, eu revi o lance, olhei ali ao vivo ali o replay da jogada e eu sinceramente não vi impedimento, não vi. O que está na frente ali um pouco do último defensor da equipe do Corinthians, que no caso era o Hugo, era praticamente o braço do Gabigol, um pouco o braço só. Eu não sei como é que traçaram essas linhas, né? O que o VAR viu para poder dar impedimento, porque para quem não sabe, o braço não conta, é do ombro para cá, né? No caso para o corpo, né? Do ombro pro corpo, não do ombro pra cá, pro braço, né? Não faz sentido isso. E não sei o que aconteceu, que eles viram o impedimento. E pra mim foi um erro bizonho da equipe no caso da arbitragem, né? Realmente errou feio. Um erro que prejudicou o Flamengo. E, sei lá, pode ser que determine uma classificação ou não, né? Depende do jogo de volta, mas mesmo assim foi um erro bizarro, realmente, que não pode acontecer. E é aquela coisa, não pode acontecer erro contra o Vasco, contra a equipe do Corinthians, contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, não pode. A arbitragem brasileira é uma porcaria, é ruim demais. E não tem esse negócio, porque favorece fulano de tal, favorece ciclano, favorece time A, time B, não tem isso, pessoal. Esqueçam esse papo aí. Porque a arbitragem brasileira é ruim para todo mundo. É ruim da Série A até a Série D. Eu venho acompanhando jogos dentro da Série D, C, da B, né, que a gente acompanha aqui os jogos do Amazonas. E, cara, sempre tem erros de arbitragem, sempre. Então não é só um time que é privilegiado com erro de arbitragem. Cara, sabe, erros em todas as séries. E aquela coisa, é uma roleta russa. Uma hora pode ser o seu time que é favorecido, outra hora o seu time pode ser prejudicado. Então, sabe, não dá muito pra passar a mão na cabeça, porque não sabe o que vai acontecer na próxima partida. Pode ser que tua equipe pode ser prejudicada ou pode ser favorecida, entendeu? Mas a verdade é que a gente tem que cobrar mesmo, de fato, realmente uma arbitragem melhor, mais justa, mais clara nas suas decisões, porque desse jeito realmente acaba estragando, né, realmente as partidas por conta de erros de arbitragem, que não pode acontecer. Então, sinceramente falando, eu acho que o gol do Gabigol foi legal. Deveria ser marcado o gol, né? Validado o gol do Gabigol. Coisa que o seu Wilton acabou não fazendo, né? Ele e a pessoa ali do VAR. Mas enfim, por falar em Gabigol, né? Uma coisa também que eu notei, e com certeza muita gente notou, foi justamente o Gabigol ter jogado bem essa partida. Não foi uma partida espetacular do Gabigol, mas, cara, houve uma clara melhora do Gabigol nesse jogo. Pelo menos ele jogou, se movimentou, teve chances. Eu até falei isso na transmissão aqui, parecia o Gabigol lá de 2022, né? Que jogava bola, recebia várias ali, bolas açucaradas na grande área, mas ele perdia os gols, né? Esse é o problema do Gabigol, né? Ele erra demais gols, né? E ele erra 5 gols para acertar um, né? E ontem foi praticamente isso, né? Errou um monte de gol ali, cagou o Hugo Souza, e na chance que ele teve ali na grande área acabou fazendo gol, acabou sendo anulado, né? Mas é assim, né? Mas pelo menos o Gabigol teve uma melhoria, né? Eu não sei o que o Felipe Luiz falou pra ele, não sei o que o Felipe Luiz realmente pegou e, sabe, conversou com a equipe, mas a verdade é realmente que todo mundo jogou bem. Arrascaeta jogou bem, Gabigol jogou bem, Bruno Henrique, cara, teve um outro jogador ali que pode ser que você ainda questione, né? Pode ser que você dizer, não jogou tão bem, mas do geral, realmente a equipe do Flamengo jogou muito bem essa semifinal. Realmente foi um bom cartão de visitas, né? Aí no caso de visita ou de chegada, cartão de chegada do Felipe Luiz para a torcida, né? A torcida realmente gostou bastante. Ficou o sentimento de frustração para a torcida por conta que o resultado poderia ser maior. O Flamengo poderia ter vencido por 4, 5 gols, que não seria nenhum exagero. Mas mesmo assim, pelo desempenho que a equipe fez, realmente valeu a pena, né? Acho que já é um indício que realmente o Flamengo pode ter um futuro promissor com o Felipe Luiz, que se com 1 ou 2 dias já fez tudo isso, imagine com uma semana de treinamento, né? E é bom que ele tem um vestiário, né? Ele tem os jogadores ali, posso dizer, na sua mão, né? Porque ele tem respeito, né?
esses jogadores da equipe do Flamengo, há pouco tempo atrás, né, tava jogando junto com ele ali no gramado, né, e agora ver ele como um comandante, né, como técnico, isso é bacana, né. Então dá para o Felipe Luiz dialogar, né, passar ali as orientações, o método de jogo, porque o pessoal ali entende, né, o pessoal sabe ali como é que é o estilo do Felipe Luiz como pessoa e como profissional. Então ele tem um respeito desses jogadores, isso é bacana. Mas assim, é um resultado que, assim como o serve pro Vasco, né, que o Vasco tem chances de reverter esse resultado, que somente de um gol de diferença, é a mesma coisa pro Corinthians, né. O Corinthians também pode muito bem lá na Neoquímica Arena reverter esse resultado, né. É um resultado passivo de ser revertido. O Corinthians que com certeza também depende muito de como que vai ficar a questão da rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians vai jogar nesse final de semana. Então, se o Corinthians vencer, o Corinthians pode até pensar em entrar com o time titular, né? Ali, com certeza vai entrar com o time titular, né? No jogo de volta. Mas assim, vai ficar menos preocupado com o Campeonato Brasileiro, né? Agora o problema é se perder. Se perder, filho, aí complica a situação. Aí realmente vai ter que escolher, né? Entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, porque, como falei, se o Corinthians perder, Fluminense e Vitória vencer seus jogos, abre uma diferença aí pro time do Corinthians. Então o Corinthians já começa a ver ali o fundo do poço mais próximo, né? A Série B mais próxima. Então o Corinthians não pode nem sonhar em perder pontos nesse final de semana. E nas demais rodadas, né? Porque vai ser uma luta incessante da equipe do Corinthians do começo, no caso, desse ponto em diante, para poder se livrar do rebaixamento, né? Porque a luta não tá fácil. Os times lá de baixo estão começando a vencer, ganham seus pontinhos, principalmente Fluminense e Vitória. Se bem que o Fluminense acabou perdendo, né, aí no último final de semana. Mas mesmo assim é uma equipe que teve uma clara melhoria, né, aí do que foi, né, o começo do campeonato. Então o Corinthians que não se cuide, né, porque senão quem vai acabar sendo rebaixado, né, vai ser o Corinthians. Até falei isso, eu não sei qual foi o vídeo, foi assim que, na minha opinião, acho que um grande cai. Se vai ser o Fluminense, se vai ser o Corinthians, aí depende deles, tá bom? Mas eu acho que um grande cai. Se eu não me engano, acho que já tem 2 vagas. Assim pode dizer, né? Não tirando a experiência do torcedor do Cuiabá e também do torcedor do Atlético Goianiense, mas eu acho que esses dois aí eu acho que vão dançar. Eu acho, minha opinião. E eu acho que um grande vai cair, tá bom? Eu acho que o Vitória talvez não consiga se livrar. Talvez, né? Talvez caia Corinthians e Fluminense, ou às vezes pode cair o Corinthians e Vitória, ou Fluminense e Vitória, não sei. Aí depende muito deles, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o vídeo aqui. Como eu falei, ainda tá tudo em aberto. Ainda tem mais 90 minutos, tanto para Vasco como para a equipe do Corinthians tentarem reverter esse resultado. Eles, como eu falei, até eu não sei se eu falei numa live aqui num jogo, que eu falei assim, que pro Vasco seria realmente tentar sobreviver ao primeiro jogo para poder assim conseguir a classificação em casa. O Vasco sobreviveu ao jogo, assim como a equipe do Corinthians, né? Então eles têm muitas chances sim de passar para a final. Mas vão enfrentar 2 equipes realmente que estão embaladas, né? O Atlético Mineiro voltou a jogar bem, e assim como o Flamengo, né? O Flamengo também, com o Felipe Luiz, ganhou um novo gás e já é diferente do Flamengo do Tite. Então, assim, tanto para Vasco e Corinthians podem se classificar, mas não vai ser fácil. Vai ser confronto realmente dificílimo, mas está tudo em aberto, nada definido, tudo pode acontecer. E a gente pode ter alguma surpresa aí nas semifinais. Então, pessoal, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado mesmo a todo mundo que vem apoiando aqui ao canal, que vem se inscrevendo, que vem curtindo aqui os vídeos. Muito obrigado, pessoal, a você que ajuda aqui o canal, tá bom, pessoal? E a gente tem uma meta de chegarmos aqui a 600 inscritos aqui no canal Amazon Futebol SC. Então eu conto com o apoio e a ajuda de vocês. Então juntos a gente vai conseguir bater essa meta. Então pessoal, então é isso. Muito obrigado por tudo e vejo vocês aí no próximo vídeo. Então pessoal, até uma próxima!